Olá, eu sou Moisés e nesse vídeo vamos falar da classificação de Portugal para as oitavas de final para enfrentar a Espanha de Lamine Yamal. Teremos muita novidade ainda nessa Copa do Mundo e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da classificação heróica de Portugal diante de uma Croácia que nunca está morta. Você pode pensar que Croácia pode se fingir de morto durante a partida, mas são traiçoeiros e a qualquer momento eles podem dar o bote, fazer o gol, como aconteceu diante de Portugal. Ninguém dava nada para a Croácia, mas no momento em que eles avançam as linhas, no momento em que eles colocam a experiência em jogo, ele incomoda muito os adversários. Não é de hoje, é de tempo. Tá sempre incomodando, tá sempre chegando longe. Em 2018 foi vice-campeão. Em 2022, na Copa do Mundo, chegou nas semifinais e perdeu para a Argentina. Ou seja, é um time que está sempre incomodando, que está sempre chegando longe. Se esperar de um grande meio-campo que a Croácia tem, com Modric, com Kovacic, Perisic, ou seja, jogadores que já jogam junto há muito tempo e já era de se esperar que nesse jogo contra Portugal iria dificultar muito para o time de Cristiano Ronaldo e foi o que aconteceu. Primeiro tempo, na minha visão, Portugal foi um pouquinho mais superior do que os croatas, mas faltava um pouco mais de efetividade no campo de ataque de Portugal. Portugal não conseguia colocar o seu jogo, alimentar o Cristiano Ronaldo, que era alimentar mais o ataque, era um jogo muito pelas laterais. Tinha o domínio do jogo na maior parte do primeiro tempo, mas não conseguia colocar a sua proposta, que era ali sufocar, que era machucar a Croácia na tentativa de abrir o placar no primeiro tempo. Eles não conseguiram. A Croácia, bobo nem nada, tentava mais escapar de jogar no erro do Portugal ali no primeiro tempo. Modric sempre muito maestro no meio de campo. Por mais que ele esteja com 40 anos, é um jogador que ainda joga em altíssimo nível, entendeu? Impressionante como esse jogador ele consegue esconder a bola, fazer uma administração do meio de campo ali da Croácia, que o time sempre tem alimento para o ataque. Modric é um grande jogador, sou muito fã desse jogador, e a Croácia deve muito a esse jogador. Deve muito a Kovacic, deve muito ao Perisic, porque esse meio de campo é um pilar muito importante da Croácia, que fez chegar muito longe em muitas competições. O jogo foi para o intervalo no 0-0, né? E imagine-se que na volta para o intervalo, o Portugal continuaria com o seu protagonismo de continuar avançando, continuar o seu bom elenco à prova de fogo, né? Porque, na minha visão, Portugal tem por peça melhor, elenco melhor do que a Croácia. Mas a Croácia tem um conjunto que já joga há algum tempo junto, principalmente o meio de campo, que ser crucial a qualquer momento. Eles podem decidir a qualquer momento. E foi o que aconteceu um pouco depois, assim que começou o segundo tempo. A bola sobrou para o Perisic, grande jogador, dentro da área e acabou abrindo o placar, jogando um balde de água fria ali em Portugal. E desespero, né? Agora Portugal tem que correr atrás do resultado, tem que correr atrás do prejuízo. Inclusive Portugal ainda teve um gol anulado ainda do Cristiano Ronaldo, claramente, né? O VAR anulou. Depois, na cobrança de escanteio de Nuno Mendes, o zagueiro do Portugal, quando foi cabecear para finalizar, foi puxado dentro da área, o VAR não deixou passar e acabou marcando pênalti para Portugal. E Cristiano Ronaldo ali, com toda a sua experiência, para aquele momento, para aquele exato momento de jogo, que precisaria converter a cobrança de pênalti para colocar Portugal ainda vivo na partida, porque, assim, é complicado você colocar um jogador daquele momento ali, que não tem experiência, que não tem a bagagem para suportar toda a pressão, principalmente de Portugal, em cima da responsabilidade de Cristiano Ronaldo, para bater o pênalti. E o Cristiano Ronaldo estava ali naquele momento certo para poder fazer a cobrança de pênalti, converteu a cobrança e continuou a confiança, reviveu a confiança de todos os portugueses para tentar a virada. E aí foi uma forma de
ressuscitar Portugal no jogo, porque no segundo tempo, na minha opinião, Croácia foi muito superior do que Portugal. Croácia conseguia ter todos os domínios em todas as partes do campo. Portugal tem um pecado muito ruim no meio de campo de deixar muito espaço para os principais criadores da Croácia. E tudo que a Croácia quer é ter liberdade no meio de campo. Ter liberdade com o Modric, ter liberdade com o Kovacic, ter liberdade com o Perisic, ter liberdade pelas laterais. Portugal pecou muito na marcação e a Croácia se aproveitou muito bem disso. E por detalhe, a Croácia não fez o segundo, não fez o terceiro gol. Por detalhe, a se destacar também a atuação do goleiro português Diogo Costa, que fez algumas boas defesas, que manteve o Portugal vivo na partida ainda, né? Tem que se destacar muito isso. Quero ressaltar também a coragem do treinador português, Roberto Martínez, que teve a ousadia de substituir o Cristiano Ronaldo e colocar outro atacante, sendo ele Gonçalo Ramos. Foi o autor do gol português, o autor da virada do gol português. Fazer o que o técnico Roberto Martínez fez não é para qualquer técnico. E ele teve coragem para poder sacar o Cristiano Ronaldo, e realmente o Cristiano Ronaldo não estava produzindo da forma que deveria, né? É um jogador decisivo, um jogador que a qualquer momento a bola sobrar para ele, o refino técnico que ele sempre teve, por mais que pela idade ele não tenha a velocidade diante, o arranque diante, a técnica e o faro de gol ele não vai perder em nenhum momento. Mas eu, por exemplo, no lugar dele, eu não teria tirado o Cristiano Ronaldo. Mas quem sou eu? Porque eu não sou treinador, ele é treinador. Enxergou bem e fez uma boa alteração, porque o Gonçalo Ramos entrou bem, fez o gol, renovou o fôlego da equipe com outras substituições para manter Portugal vivo no jogo, ainda respirando. Mesmo após o gol de Portugal, a Croácia ainda continuou em cima, que inclusive chegou a marcar um gol muito polêmico no final. Sobreviveu a garra de Portugal, sobreviveu a resiliência de Portugal, mas sim, Portugal, se quiser chegar muito longe, precisa muito melhorar, principalmente em algumas áreas do campo, meio de campo, na marcação, precisa melhorar se quiser ir longe, né? E Croácia, por pouco, não foi fatal. Por pouco não foi fatal para eles. Por pouco. E por fim, Portugal está classificado, pega a Espanha de Lamine Yamal, né? Um jogaço. É isso. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Para mais notícias, mais análise do futebol e da Copa. Tamo junto e até mais.